Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Sou Léo Bertolazzi, psicanalista. Eu tô fazendo live simultaneamente no YouTube e tô fazendo live. Vou tentar encostar na mesa porque meu notebook aqui ele balança, não tem como encostar aqui na parede. E estou fazendo live também aqui no TikTok, simultaneamente. Normalmente a gente usa a mesma câmera, usa um softwarezinho para a live ser transmitida ao mesmo tempo, mas eu não tive como preparar isso, então tem uma tela aqui, tem uma tela aqui. E normalmente eu tenho uma certa dificuldade de ler mensagens, porque eu estou concentrado na live, eu não sou multitarefas, então vocês me perdoem aí se eu não conseguir responder mensagens, depois eu posso até voltar, dar uma olhadinha e trocar uma ideia aí com todo mundo, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live. Este aqui é um canal onde eu falo sobre o transtorno de personalidade narcisista. Eu sou psicanalista e a ideia é trazer o máximo possível de informações para as pessoas que vivem um convívio de personalidades patológicas, né? As personalidades patológicas que eu estou falando são as personalidades do grupo B, os conhecidos aí como narcisistas, borderlines, o transtorno de personalidade antissocial, que popularmente é conhecido como psicopata, e os histriônicos, né? São personalidades que estão dentro do mesmo grupo porque o comportamento nas relações interpessoais destes indivíduos é meio parecido, é errático e dramático. E esse grupo é conhecido por causar muito mais prejuízo aos outros do que a si próprio. Claro que eles também saem prejudicados, né? Mas a dor das vítimas desse tipo de relacionamento abusivo é justamente porque o prejuízo é muito grande de se relacionar com pessoas assim. É um prejuízo emocional, é um prejuízo financeiro, é um prejuízo espiritual, é um prejuízo material, e as pessoas que se relacionam com indivíduos narcisistas saem com várias sequelas, vários problemas de saúde mental, vários traumas, e levam às vezes anos, isso quando saem, né? Às vezes acabam nem saindo desse tipo de relação, mas levam anos num processo de recuperação, dor, sofrimento, desilusão, autoestima destruída, depressão, anedonia e várias outros problemas. Então, a ideia desse canal é sempre trazer o máximo possível de informações do que é o transtorno, como você lida com esse tipo de situação, como você fica bem, como você se recupera, porque assim como eu, que já vivi dentro de ciclos de abuso, existem milhares de pessoas que passam por isso e sobrevivem, e se recuperam, e seguem suas vidas, seguem felizes, conseguem superar isso, mas eu sempre digo que quando você se relaciona com um narcisista, com um psicopata, é um divisor de águas na sua vida, pelo menos quando você percebe que isso aconteceu, tá? É um divisor de águas na sua vida, porque requer muito amadurecimento, requer muito autoconhecimento, exige um olhar para si, que às vezes você não fez a vida inteira, exige uma compreensão do que você passou, exige um olhar mais perspicaz, exige que você pare realmente, né? Que você pare na sua vida e reflita sobre os caminhos que você está tomando, que você está escolhendo, para que você se reestruture. Então, é um reestruturar, é um se ressignificar. E você só tem essa escolha, depois que você vive um ciclo de abuso narcisista, você não tem escolha, você só tem a escolha de se recuperar, né? Porque você vai realmente para o fundo do poço, você realmente passa por coisas bem amargas, bem difíceis e bem dolorosas. Mas tudo tem solução, tudo tem solução. Não estou dizendo que é fácil,
Não estou romantizando, ai, que bonito, né? Vamos passar por um ciclo de abuso, porque vamos amadurecer e vamos crescer. Não, você não precisa passar por um ciclo de abuso para amadurecer, para crescer. Que bom seria se nós não nem sequer tivéssemos conhecimento sobre o que é isso, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas passam por isso. Quem nunca passou não sabe, não consegue imaginar a complexidade do que se trata, de como funciona. Boa noite, Cris, seja bem-vinda aí. Se eu não ver as mensagens, gente, pelo amor de Deus, me perdoe, tá? Se alguém me der boa noite, me perdoe. Boa noite, boa noite. Boa noite, Diogo. Então, é muito complexo, né? E só quem passa sabe dizer quão difícil é sair desse emaranhado, né? Porque o ciclo de abuso, ele se emaranha com a sua personalidade, ele mexe com as suas bases, com as suas estruturas, ele altera a sua forma de pensar, a sua forma de sentir. Muitas vezes você não se reconhece mais como a pessoa que você era, você perde esperanças, você perde tempo, e tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida, né? E você fica perdido, perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, até que você encontra canais como o meu, como de outras pessoas aí, outros profissionais que falam sobre o assunto, e surpreendentemente você se vê nesses relatos, você se identifica com o que os canais trazem. Isso é muito surpreendente porque quando uma pessoa fala que sofreu um ciclo de abuso narcisista, que fala que passou por determinadas situações, incrivelmente, parece que estão contando a sua história de vida. Parece que estão falando sobre você, parece que estão contando todos os seus segredos e tudo que você viveu. E isso acontece com pessoas que viveram ciclo de abuso aqui em São Paulo, lá em Brasília, lá no Japão, lá na China, lá nos Estados Unidos, é universal. Os comportamentos são universais. São comportamentos de manipulação, chantagem emocional, desvalorização, descarte da vítima, o que a gente chama também de gaslight, que é deixar você confuso ou confusa, invalidar suas percepções, você está vendo que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, está te falando alguma coisa, e a pessoa nega até o fim, nega o que você percebeu, nega o que você viu, nega o que você ouviu, e isso vai te deixando confuso, isso vai te deixando inseguro, insegura, e esse tipo de abuso, ele não acontece instantaneamente, ele não acontece de uma forma absoluta. Esse tipo de abuso, ele começa no conta-gotas, pouco a pouco, passo a passo, sem que a vítima perceba, porque muitas pessoas falam, mas se caiu num relacionamento abusivo, é só sair. Não é tão simples assim. É até difícil você perceber que você está dentro de um relacionamento abusivo. Na verdade, as vítimas, né, elas até têm algumas percepções, algumas intuições, né, alguns sinais que, por ser tolerante, por serem pessoas tolerantes, por serem pessoas que querem, às vezes, muito uma relação, que querem um futuro ao lado de alguém, acabam relevando, acabam deixando para lá, porque, afinal de contas, todo mundo merece uma segunda chance, não é? Quando a gente está se relacionando com alguém, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, seja um familiar, a gente sempre parte do pressuposto de que todo mundo merece uma segunda chance. Então, a gente apela para a nossa tolerância, a gente apela por ser condescendente, a gente apela por fechar os olhos, para não sentir a dor de ver que ali diante de nós tem uma pessoa que está tendo comportamentos disfuncionais, tá? E existem vários mitos na internet onde pessoas dizem que quem é vítima de relacionamento abusivo com um narcisista, com um psicopata, com borderline, não importa, né? São pessoas dependentes emocionais, codependentes emocionais. E aí você tem uma dupla culpa. Por quê? Porque você já se sente culpado de ter caído numa relação dessas, porque uma relação de um ciclo de abuso narcisista faz você se sentir culpado, porque sempre você é o culpado ou a culpada do que está acontecendo na relação, segundo o narcisista.
E aí você ainda se sente culpado porque você pensa, eu sou codependente, você se sente mal por ser codependente, porque você não quer ser codependente, e você acaba acreditando que você atrai esse tipo de coisa para si. Quando, na verdade, isso é um mito, isso é uma mentira, isso é um mito de internet, onde pessoas abusadoras, eu sempre afirmo que elas não aceitam um pouco, elas não se relacionam com quem não possa lhes oferecer algum tipo de vantagem, de benefício, de suprimento. E quando a gente pensa assim, nossa, mas eu não tenho vantagens para oferecer para ninguém, estamos enganados, porque às vezes essas pessoas se relacionam por coisas que nós nem conseguimos imaginar, que para nós não damos valor, achamos que é pouco, achamos que não temos nada a oferecer, quando na verdade temos muito. Então, eu sempre falo que quem se envolveu com narcisista, com psicopata, você tem que olhar para si e reconhecer o seu valor, porque você tem muito valor. E essa pessoa abusiva, narcisista ou psicopata, ela reconheceu isso. Senão, ela não teria se relacionado com você. Ela viu em você alguma oportunidade. Esses suprimentos, eles podem ser suprimentos, pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser validação, o narcisista ou a narcisista, eles podem estar atrás de alguém que os valide, que os trate como uma pessoa de alto valor, pode ser a sua beleza física, pode ser o seu sorriso, a sua alegria de viver, a sua felicidade, pode ser o seu network de pessoas que você conhece, amizades, pode ser o seu network de trabalho, pode ser um lugar para morar, pode ser qualquer coisa. É difícil você saber por que esta pessoa, o narcisista, o psicopata, essa personalidade de alto conflito, por que ela se aproximou de você? Qual foi o motivo que ela viu em você algum elemento importante? Então, celebre, porque se você viver um ciclo de abuso narcisista é porque você é uma pessoa de alto valor, você é uma pessoa que tem muito a oferecer, e às vezes o suprimento não é só uma coisa, não, às vezes são várias, né? Então, você tem muito a oferecer, e essa pessoa reconheceu isso em você. Então, já é a primeira premissa que nós temos que partir é que o abusador reconheceu isso em você, você também tem que enxergar em você esses valores, essas características da sua personalidade, do seu jeito de ser, reconhecer as conquistas que você teve na sua vida, as capacidades, os dons, os talentos que você possui, porque alguém abusivo reconheceu e jogou uma armadilha, jogou uma isca para você, e você nunca deve se sentir culpado ou culpada por conta disso, porque muitas pessoas se sentem culpados, né? Meu Deus, como que eu não vi isso antes? Como que eu não percebi? Como que eu caí num ciclo de abuso? Qualquer um pode viver isso. Qualquer um pode. O Joseph está perguntando como identificar o narcisista. Eu tenho vários vídeos sobre isso no canal, tá? Mas basicamente eles têm alguns comportamentos. É difícil você identificar e diagnosticar, isso é impossível. Mas são pessoas que buscam validação, são pessoas ególatras, elas já começam um relacionamento com o que a gente chama de love bombing, te enchendo de amor, depois te isola, depois começa a te desvalorizar, depois desse processo começa a te descartar. Então, eu sempre falo, o primeiro passo para você não cair numa armadilha de um relacionamento com um narcisista comece uma relação e conheça bem a pessoa, não pule etapas, não saia já com 2, 3 meses casando, né? Porque o narcisista, ele sabe que a máscara dele cai. Então, por conta disso, ele acelera todos os processos do relacionamento e ele já começa, já logo no início, mostrando para você como se aquilo fosse uma relação de Hollywood, com almas gêmeas, uma conexão incrível, e é tudo falso, né? Tudo falso, porque eles são pessoas que não têm empatia, são pessoas que não são capazes de amar. Então, não quer dizer que se você começa uma relação muito intensa, é narcisista. Não existe uma fórmula mágica, tá? Mas, pelo menos, comece devagar, conheça bem a pessoa, veja se ela faz o que ela fala, se ela tem comportamentos de acordo com a fala dela, preste atenção nas ações. Isso é uma grande dica para você não se envolver com um narcisista ou com uma narcisista. Existem pessoas que têm comportamento narcísico, não quer dizer que são narcisistas, tá?
Eu estou falando aqui realmente de pessoas com um transtorno de personalidade narcisista. E por que que essas pessoas, estou dando tanta ênfase, né, para as pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista? Porque relacionar-se com pessoas assim é, efetivamente causar grandes problemas na sua vida, porque são pessoas que nós chamamos de erráticas e dramáticas, né? O relacionamento com esse tipo de pessoa, relacionamento interpessoal, tá? Nunca está bom, nunca vai dar certo, nunca, por mais que você faça de tudo para essa relação, por mais que você se dedique, por mais que você mude os seus comportamentos, porque narcisistas exigem isso, que você mude os seus comportamentos, que você se dedique exclusivamente, que você se isole da sua família, dos seus amigos, porque estes podem te abrir os olhos quanto ao que está acontecendo, nada é suficiente para suprir as necessidades dessa pessoa. Nada vai fazer essa pessoa feliz. Ela sempre vai culpar você dos problemas do relacionamento, ela sempre vai culpar você das dificuldades, ela sempre vai culpar você de tudo. Então, nada está bem. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. Conheça o seu valor, conheça o que o narcisista reconheceu em você, melhor do que qualquer um. Porque quando você tem um autoconhecimento, quando você se valoriza, quando você sabe quem você tem os seus valores muito bem definidos e sabe o que você pensa, o que você gosta, o que você precisa, você não abre mão disso. É lógico que numa relação existem consensos, mas você não vai abrir mão de certos valores. Por exemplo, um valor muito importante dentro de qualquer relação é a confiança e o respeito. A partir do momento que não há confiança e não há respeito, como você quer ter pilares saudáveis para uma relação? A relação deixa automaticamente de ser saudável, tá? Então, com esses tipos de comportamentos, de manipulação, de desvalorização, de chantagem emocional, gaslight, tá? Só para traduzir rapidinho aqui o que vem a ser gaslight, acho que eu já falei, né? É quando o narcisista invalida as suas percepções, fala que você está ficando louco, que você está ficando louca, ele vai e comete uma mentira, te traiu, e aí você vai atrás e descobre que houve traição, e aí ele começa, ele ou ela, tá, narcisista pode ser homem ou mulher, começa a invalidar o que você sentiu, o que você viu, fala que você está ficando louca, que você está imaginando coisa, e ele insiste nisso, ele cria uma história em cima disso, ele pode até inverter, falar que você está cometendo o ato de traição. E isso vai nos abalando emocionalmente. A desvalorização. Imagina você estar numa relação com uma pessoa que te desvaloriza todos os dias. Sempre, sempre, em tudo que você faz. Se você faz uma comida, não tá bom, se você não é tão bom assim na cozinha, é melhor você não fazer. Se você arruma a casa, se você resolve um problema financeiro, se você paga uma conta, nunca tá bom. Nunca você é bom, você vai ser sempre desvalorizado. Os narcisistas, eles têm o que nós chamamos de desregulação emocional. E a forma que eles encontram de regular as emoções é através da desvalorização e subjugação da vítima. Então, eles precisam fazer com que a vítima se sinta inferior, para que eles se sintam no domínio, no controle, no poder, para que eles se sintam superiores à vítima. É a única forma que eles conseguem atingir o que nós chamamos de regulação emocional. E todos esses comportamentos, né, essas atitudes, essa forma de falar, isolando a vítima, fazendo tratamento de silêncio, por exemplo, é muito comum narcisistas e narcisistas, mulheres narcisistas ou homens narcisistas, adotarem o tratamento de silêncio, ao ponto de que ele simplesmente para de falar com a vítima sem explicar o porquê, sem se justificar, sem argumentar, para fazer com que a vítima se sinta culpada ou culpado de alguma coisa. É muito comum também fazer triangulação. Essa triangulação é uma forma de jogar outras pessoas dentro da história, seja um ex, uma ex, seja um paquera, seja um amigo, até um artista de TV que não tem nada a ver com a história, e começar a fazer um leilão de valores, né, que ainda mais, ó, meu ex aqui tá atrás de mim, meu ex quer falar comigo, ó, você não faz o que eu peço, você não me obedece, você não me trata do jeito que eu quero, mas meu ex tá aqui, ó, a qualquer momento ele pode voltar. Então isso é horrível, viver dentro de um relacionamento assim, destrói a autoestima de qualquer pessoa, né, você sendo desvalorizado, você sendo ameaçado,
Aí vem o descarte, do nada, nessas relações, o narcisista fica fazendo pequenos descartes, às vezes não é um descarte final, esses pequenos descartes são ameaças de deixar você, de terminar a relação, porque você é difícil, porque você é ruim, porque você é isso, porque você é aquilo, e você vive pisando em ovos, você vive no desespero de que a relação possa acabar, e você começa a fazer o movimento contrário, fazendo tudo que o narcisista pede, ou a narcisista, para que a relação não acabe, né? A Cris está falando aqui que num grupo, publicaram o vídeo do Sam Vaknin, onde ele coloca as vítimas atraem esse tipo de personalidade por ter problemas. Exatamente, Cris. O Sam Vaknin, ele é um narcisista diagnosticado, assumido, ele adotou um estilo de vida onde ele se isola de todo mundo, não convive com as pessoas por causa dos comportamentos narcísicos dele, mas ele faz várias colocações que eu, particularmente, algumas ajudam muito a entender o narcisista, mas eu, particularmente, eu não concordo, né, porque ele fala que as pessoas que se envolvem com personalidades patológicas, elas têm algo destruído dentro delas, eu vi esse vídeo, elas têm algum problema dentro delas de autoestima, porque permitem conviver com um narcisista. Eu acho que, assim, depois que você entra dentro de um ciclo, é muito difícil sair. E é sim a sua responsabilidade sair. Só que não é tão simples assim sair, porque o sujeito, o indivíduo narcisista, ou a mulher narcisista, te isolou, cortou seus contatos, destruiu a sua autoestima, te despersonalizou, te desvalorizou, fez o que a gente chama de hipnose, né? O que é a hipnose? Ele cria vários cenários, né? De que ele é o amor perfeito, ele é a única pessoa na sua vida, ele é a única pessoa que te acolhe, vocês vão ter um futuro perfeito, ele cria tudo isso. E aí você vai criando um vínculo com essa pessoa, onde é difícil você perceber o quanto isso é insidioso, o quanto isso é mentira, o quanto isso é maldoso, porque a gente não quer acreditar que um outro ser humano seja maldoso, a gente não quer acreditar que um outro ser humano possa ser capaz de nos destruir, uma pessoa que a gente ama e que diz que nos ama. Então, é muito difícil nós abrirmos mãos dessa idealização. Então, não é simples assim você largar, você abrir mão. Não é uma codependência, né? É que exige coragem, exige conhecimento, e muitas vezes algumas pessoas estão dentro disso por ignorância. Muitas pessoas, eu estou dizendo por experiência, porque comigo foi assim, com muitos pacientes que eu atendo é assim, e com muitas pessoas que eu vejo os seus relatos são assim. As pessoas não têm conhecimento sobre o assunto, não conseguem imaginar o que é um transtorno de personalidade e como isso pode ser insidioso, como isso pode subjugar as vítimas, pode controlá-las, pode dominá-las ao ponto de elas terem dificuldade de sair da relação. Porque quando um indivíduo tenta sair da relação, o que o narcisista faz? Ele volta a ser aquela pessoa carinhosa, amorosa, ele joga iscas para trazer a pessoa de volta, porque narcisismo trata-se de controle, de subjugação. Então, eu não concordo com ele, eu acho que os narcisistas, psicopatas, eles vão atrás de vítimas que tenham algo a oferecer, e geralmente as vítimas têm muito a oferecer, são pessoas tolerantes, são pessoas conscienciosas, são pessoas bondosas, às vezes pessoas esforçadas, trabalhadoras que lutaram a vida inteira, que têm seu patrimônio, que conseguiram suas coisas, que têm suas coisinhas, não precisa ser, não estou falando aqui de pessoas ricas, né, porque às vezes você pensa, não sou rico, não vai acontecer isso comigo. Às vezes o narcisista só quer morar na sua casa, porque ele não tem capacidade de ter a casa dele, de pagar as contas dele, de estruturar uma vida. Geralmente são pessoas que não têm constância naquilo que faz, né? Então, eu acho que a fala dele é totalmente equivocada, porque, na verdade, são pessoas de alto valor, é o que eu estou falando no começo, né? São pessoas de alto valor, muito bem estruturadas na vida, em alguns sentidos, tanto emocional quanto profissional que seja, né? E eles viram aí uma oportunidade, tá? Uma oportunidade de sugar suprimento, porque os narcisistas tá no DSM. Os narcisistas são pessoas exploradoras. Narcisistas, psicopatas, uma das características é a exploração de outros indivíduos. Eles acham que eles têm direito a tudo sem ter feito nada para isso. Então, eu acho que a fala dele é equivocada no meu ponto de vista. Eu acho que existem sim pessoas que têm codependência, mas é um número bem menor.
E são pessoas que têm dificuldade também de sair da relação, porque dentro da própria relação com o narcisista é criado a dependência. É um processo, um movimento que o narcisista faz para criar dependência. Vocês que viveram um ciclo de abuso devem ter ouvido falar, você não faz nada direito, você não sabe fazer isso, deixa que eu faço, se não fosse eu fazer isso por você, quem que faria? São movimentos coercitivos que fazem com que a vítima vá acreditando que ela necessita daquela pessoa, quando isso não é verdade. Então, existe um esforço muito grande, exige, né, um esforço muito grande da vítima para sair desse tipo de relação, e entra no próximo ponto, tópico que eu pretendo falar, que é a questão do trauma. As vítimas de abuso narcisista saem, 90% das vítimas, isso já consta em estudos de profissionais sérios na área, com mais de 30 anos de experiência. Uma delas aí é uma pessoa chamada Jennifer Jeffrey, que é uma estudiosa lá dos Estados Unidos, ela estuda relacionamentos abusivos, ela estuda há mais de 30 anos, e já se sabe que 90% das vítimas de relacionamento abusivo saem traumatizadas. O problema é que é um trauma tão sério, com tantas sequelas e tantas consequências quanto o trauma de guerra. Olha só que maluquice, que perigoso, né? As vítimas de relacionamento abusivo saem com as mesmas sequelas que vítimas de trauma de guerra. E é conhecido como sendo um trauma atípico, porque o trauma típico é o trauma que consta no DSM, né, que é o trauma que gera transtorno de estresse pós-traumático e várias consequências, e os traumas de relacionamento abusivo são considerados traumas atípicos, porque eles nem constam nos manuais de diagnóstico, mas eles existem, já existem milhares de estudos científicos com neurocientistas, psiquiatras, pessoas da área da saúde, que já comprovaram a existência do trauma, transtorno de estresse pós-traumático, em vítimas de abuso. E esse trauma atípico ele é muito mais difícil de curar do que um trauma normal, porque envolve a percepção do indivíduo, tá? Do homem, da mulher, não importa, a percepção de segurança. Você quebra a sua percepção neural, tá? De segurança, segurança física. E para você lidar com esse trauma, você precisa restabelecer a harmonia do sistema nervoso, porque são acionados gatilhos, né? Você fica dentro de uma relação abusiva, constantemente você fica ativando a amígdala cerebral, que é o nosso sensor de alarme, e ela fica liberando cortisol, ela fica liberando adrenalina no sistema nervoso o tempo todo, e a longo prazo isso vai causando vários problemas de saúde no sistema imunológico, cardiovascular, no sistema digestivo, e o cérebro, ele se comunica com todo o corpo. O trauma, ele é sentido no corpo. Então, a gente precisa, num caso, em situações como essa, né, de relacionamentos abusivos, restaurar o equilíbrio, tratar o trauma, através da recuperação da segurança. Então, a gente precisa modificar a forma como nós sentimos, a consciência da nossa experiência anterior, aprendendo a nos acolher. E para isso você pode fazer através de psicoterapia, psicoeducação, conhecimento de causas, né, do relacionamento abusivo, traumas de relacionamento abusivo, dinâmicas que fazem com que a gente fique com os nervos à flor da pele. E a ideia é que a gente conheça, né, esse mecanismo de funcionamento do relacionamento abusivo para nós nos recuperarmos e sairmos disso. Uma vez que você passa por isso, você já sabe identificar quais mecanismos que nos levam a um relacionamento abusivo. Então, por exemplo, aquela pessoa que fala coisas diferentes do que ela faz, aquela pessoa que trata algumas pessoas de um jeito e outras de um outro jeito completamente diferente. Você já vê que aí é um personagem. Aquele relacionamento que começa com love bombing, muito intenso, muito amor, muita paixão, e já quer casar logo no começo, e você fala, peraí, mas a pessoa
de verdade, ela nem me conhece, ela nem sabe quem eu sou, ela nem sabe o que eu penso, o que eu sinto, ela não conhece a minha rotina. Como que 2, 3 meses você já vai casar com a pessoa? Não estou dizendo que não possa dar certo. Eu já conheci gente que fez isso e deu certo, era uma relação de verdade, foi uma paixão, foi um amor, mas a gente está cercado de pessoas com transtorno de personalidade, tá? A gente está cercado de personalidades de alto conflito. É muito mais fácil, se você começar uma relação assim, nessa intensidade, é muito mais fácil de você cair nas mãos de uma personalidade de alto conflito do que você cair nas mãos de uma pessoa saudável. Porque a pessoa saudável, ela entende que é necessário um tempo, ela entende que é necessário um conhecer mais observativo, ela entende que é necessário você não pular etapas, ela respeita essas etapas, ela respeita se você falar, não, calma, vamos mais devagar. Se você falar isso para um narcisista, vamos mais devagar, ele já vai te botar na parede, já vai falar que você está querendo usar ele, que você tá mentindo, que você tem outra relação, que você não quer nada sério, já vai começar a inverter o jogo, que é o que eles fazem. E essa inversão é para quê? Para você se sentir culpado, aí você cai na manipulação, e aí você acaba permitindo aí que a relação atropele as etapas. Tá? Então, existem sinais vermelhos, sinais de bandeira vermelha, que a gente chama, que você perceber que a pessoa está querendo te isolar, querendo te controlar, a pessoa mente, a pessoa fala uma coisa, faz outra, a pessoa se engrandece muito, se valoriza demais, a pessoa se acha demais, mas isso não resolve, né, de você não cair nas mãos de um narcisista, porque às vezes tem narcisista vulnerável, não sei se vocês já ouviram falar, o narcisista vulnerável é aquela pessoa mais introspectiva, que parece tímida, que não é grandiosa, que parece humilde, que parece gente boa, mas começa a usar do que nós chamamos de vitimismo para manipular, para usar, para obter suprimento, para se colocar numa situação de vulnerabilidade, para que as pessoas tenham pena, tenham empatia, e assim vai ganhando e conquistando, né, e manipulando as pessoas. Então, envolver-se com um relacionamento patológicos, a gente pode falar que isso é um relacionamento patológico, que isso é uma pseudo-relação, porque relacionar-se com narcisistas e psicopatas nunca é verdadeiro, pois eles não são capazes de verdadeiramente se conectar com as vítimas se conectam com o abusador, elas acreditam, elas idealizam que ali tem um príncipe, uma princesa, uma pessoa legal, uma pessoa bacana, diferenciada, mas a conexão é só uma idealização da vítima, porque, por outro lado, boa noite, por outro lado, o abusador, ele idealiza a vítima no sentido de que vai ser o seu objeto, que vai obedecer a todos os controles que ele vai exercer, que vai validá-lo o tempo todo, que vai resolver os problemas dele o tempo todo, que ele vai poder explorar e vai ter sempre suprimento disponível, tá? Então, assim, não dá para a gente avaliar se uma pessoa é ou não narcisista só por esses comportamentos, tá? O diagnóstico é muito complexo, mas dá para avaliar se a relação está te fazendo bem ou se a relação está te fazendo mal. Se é uma relação tóxica que está te fazendo mal, que tem mentira, falta de confiança, e que você percebe que você está deixando de ser você, que você está começando a ficar estressada, hipervigilante, e adquirindo um possível transtorno de estresse pós-traumático, um trauma, com isso você já tem base suficiente para ver que não está servindo, que não está funcionando, tá? A recuperação de pessoas que deixaram uma relação dessa, é uma recuperação lenta, demorada, exige muito esforço da vítima, exige muito o querer ficar bem, exige muito o querer se recuperar, e exige mudanças, tá? Exige mudanças, porque envolve a mente, envolve o corpo e envolve o cérebro. Você precisa voltar a se sentir confiante consigo mesmo, tá? O Ryan está perguntando se é possível ser narcisista e histriônico ao mesmo tempo. Com certeza, Ryan. Eu conheço narcisista histriônico, tá? O narcisista, transtorno de personalidade narcisista nunca vem sozinho. Nunca vem sozinho. Na prática,
Não existe essa divisão, é narcisista, é psicopata, é histriônico, é borderline. Na prática, o narcisista pode ter traços histriônicos, pode ter traços borderline, o borderline pode ter traços narcísicos, o narcisista pode ter traços psicopáticos, e isso é muito comum, essa mistura, por isso que eles já estão todos dentro do mesmo grupo, tá? Então, é possível sim. Então, essa recuperação, né, envolve uma energia, você focalizar, você focar no seu bem-estar, você focar em si, você entender que uma das maiores prioridades na sua vida é você. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. E você é a maior prioridade. É claro que família é importante, um grande amor é importante, um companheiro, uma companheira, um filho, é super importante, mas é inútil você achar que você não é importante, porque sem você nada existe, né? Se você deixa de existir, se você morre por causa de um relacionamento abusivo, nada mais existe. Então, o seu foco, a focalização, tem que ser sempre no seu bem-estar, na sua sobrevivência, em você viver bem, para que você possa estar bem e fazer bem para as pessoas que você se cerca, tá? Você precisa entender, né, que o nosso corpo, ele tem ele tem vários mecanismos de defesa, a gente tem um sistema nervoso, e quando nós estamos nesse processo de trauma, quando nós estamos nesse processo onde nós estamos com o nervo à flor da pele, é uma forma mais popular de se falar, né, que seria quando você está hipervigilante, você está estressado por conta de um relacionamento abusivo, você está automaticamente prejudicando a sua saúde, tá? Esse tipo de relacionamento, ele dispara mecanismos dentro do cérebro e fazem com que a gente tenha dificuldades, até dificuldades cognitivas, tá? No que diz respeito aí a entender as nossas emoções, até a trabalhar as nossas funções executivas, tá? Isso afeta as nossas funções executivas, como, por exemplo, a parte de autoconfiança, bom humor, criatividade, relacionamentos abusivos, eles afetam, para vocês terem ideia, as nossas memórias. A gente começa a ter problema de memorização. Aí eles entram com o que a gente fala de gaslight, tá? Onde começam a invalidar a sua percepção, e aí você começa, além de ter problemas de memória, você começa a duvidar de si, duvidar da sua capacidade executiva de discernimento, de discernir as coisas, de percepção, de avaliação, e isso é um bombardeio, né, que nós vamos recebendo, e esse bombardeio, ele vai alienando o nosso cérebro racional, tá? Nosso córtex pré-frontal. E nisso, a gente começa a ser dominado pelas nossas emoções. Só que a gente não começa a ser dominado por emoções boas, nós começamos a ser dominados pelo cérebro emocional, porque nós estamos traumatizados. E aí as emoções que dominam são ansiedade, confusão, medo, hipervigilância, e isso vai liberando cortisol, isso vai liberando adrenalina, e é uma bomba relógio, tá? É possível migrar de transtornos depois de anos tendo diagnóstico de borderline? Olha, borderline é um tema muito polêmico, tá? Porque o borderline, só borderline, tem tratamento. O que é mais complexo é que quando a pessoa é borderline, nem sempre ela é só borderline. Ela é borderline com comorbidade narcísica, tem transtorno de personalidade e narcisismo. E existe, eu falo uma coisa polêmica, não me cancelem, mas se vocês pesquisarem, isso é verdade, tá? Pode pesquisar nos grandes profissionais aí da área que são famosos, ou pode pesquisar em artigos científicos, eu estou falando com base em artigos científicos, existe uma correlação muito grande de borderline com psicopatia do nível 2, tá? Do tipo 2, quando eles entram no processo de desregulação emocional. Então, é muito complexo falar sobre remissão de sintomas. Na verdade, o borderline em si tem tratamento. O que complica é que, às vezes, a pessoa não é só borderline, ela é borderline com traços, com comorbidade narcísica ou com comorbidade antissocial, e aí a coisa fica bem mais complexa, tá? Diz que tem isso me assustou.
Então, é difícil, tá, Santos, né? É difícil você levantar um diagnóstico, porque para você levantar um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, primeiro, você tem que fazer uma avaliação muito ampla, tá? Então, é muito tempo de terapia, são anos de terapia para fazer essa avaliação. O profissional da área que for fazer o levantamento diagnóstico, ele tem que falar, inclusive, com os seus familiares, não só com você, com pessoas do seu relacionamento íntimo, né? Do seu relacionamento interpessoal. Tem que ser levantado uma série de inventários, de questionários, para poder avaliar se você tem um transtorno de personalidade narcisista ou não. Quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, o transtorno em si não tem cura, não tem remissão de sintomas. O que acontece é que quando a pessoa ela é mais narcísica, aí sim você tem terapia, né, dialética comportamental, para maior remissão dos sintomas, tá? Então é diferente ter o transtorno e ter um comportamento narcísico num espectro um pouco maior. Às vezes algumas pessoas são mais narcísicas, mas não quer dizer que elas tenham o transtorno. E outra coisa é que para você avaliar se é o transtorno de personalidade narcisista ou não, além de tudo isso que eu falei, você tem que passar por mais de um profissional, tá? Então, o diagnóstico, ele é muito complexo, e se a gente pega aí o DSM está falando que 4% da população tem um transtorno, mas é subnotificado, porque é muito complexo diagnosticar narcisista, até porque se você for num psicólogo, narcisistas geralmente não vão no psicólogo, a não ser que eles tenham algo a ganhar com isso, tá? Quem tem um transtorno mesmo não acha necessário passar por um psicólogo, porque não vê o seu comportamento como disfuncional, tá? Então, assim, você está falando aí que todo trauma de abuso na infância pode gerar o borderline. Nem todo, mas geralmente é uma causa, tá? Assim como o transtorno de personalidade narcisista também está relacionado com abuso na infância, com pais narcisistas, com relacionamentos abusivos na infância, tá? Então, às vezes a pessoa está só traumatizada. Tá? Então, por exemplo, existe aí o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Que é um fruto do trauma, um sintoma do trauma. Uma pessoa com transtorno de estresse pós-traumático, ela pode ser tão narcisista quanto um narcisista, porque ela está extremamente traumatizada, reativa, o trauma reativo, né, que a gente chama, é o abuso reativo. Então, ela pode estar tão traumatizada que os comportamentos dela são narcísicos. Então, tudo isso tem que ser avaliado, é muito complexo. As pessoas têm o hábito de chegar e falar, é narcisista, não é narcisista. Não é bem assim, tá? É bem complexo. Eu sempre me apego à percepção de quem está na relação. Se a pessoa que está na relação está sofrendo, está passando maus bocados, está sendo afetada, está se despersonalizando, está ficando traumatizada, tá ficando despersonalizada, tá ficando hipervigilante, presta atenção nos teus sintomas, não tá te fazendo bem, não importa se o sujeito é ou não é narcisista, né? O que importa é como está a relação, como está a saúde da sua relação, porque apesar, assim, de que todos nós temos as nossas dores, tem as minhas, vocês têm as de vocês, cada um tem sua dor, os outros não são responsáveis pelas dores que nós temos, nós somos adultos, nós temos que carregar a dor e saber lidar com ela da maneira mais saudável possível. Então, não é justo que uma pessoa esteja dentro de uma relação sofrendo e falar, coitado, sofreu abuso na infância, é narcisista, eu vou ajudar, eu vou salvar. Não, porque ninguém salva ninguém, tá? Ninguém salva ninguém. É impossível você ajudar ou salvar pessoas que não querem se ajudar. Então, todos esses tipos de relacionamento causam muito trauma, né? O sistema límbico, que é o cérebro emocional, ele subjuga, ele toma conta do cérebro racional, do córtex pré-frontal, afeta a nossa capacidade de tomar decisões, afeta os nossos direcionamentos, e isso é um bombardeio, né? E para que isso não aconteça, depois que você passa por uma relação de uma relação abusiva com um narcisista, com um psicopata, é necessário você restaurar a segurança física. E isso vai ajudar a cura do trauma, a cura do transtorno de estresse pós-traumático. Isso você só consegue através do corpo,
através da psicoeducação. Se possível, poxa, eu tenho uma graninha que eu posso fazer terapia, faça terapia, você vai ganhar tempo, mas faça terapia com alguém especializado nessa área, tá? Porque tem psicólogos, psicanalistas, profissionais da área da saúde que não têm especialidade disso, e isso faz total diferença, principalmente quem tem especialidade disso é porque já passou por isso. Eu já passei por ciclo de abuso narcisista, eu já tive vários relacionamentos com um narcisista, com psicopata, tá? Então, hoje, eu consigo falar com propriedade porque eu senti na pele, eu vi na pele como é viver isso. Então, quem não viveu na pele não sabe, muitas vezes, como ajudar os outros, porque parece teoria da conspiração, tá? Mas não é bem real. Tá? E as vítimas que passaram por um ciclo de abuso para falar sobre isso. Então, a restauração da saúde mental, do seu bem-estar, da sua recuperação, ela é toda através da psicoeducação, do conhecimento, o conhecimento te liberta, de uma possível terapia para quem pode fazer, quem não pode fazer, continuar na psicoeducação, buscando conhecimento sobre o assunto, buscando conhecimento sobre si, buscando conhecimento sobre a autoestima. Nós temos pilares que formam a autoestima. Quais são esses pilares? O que eu preciso fazer para recuperar a minha autoestima? Buscando conhecimento sobre como eu posso adquirir mais autocompaixão, ser autocompassivo consigo, né? Ser compassivo consigo. Por exemplo, a gente se critica muito, a gente se desvaloriza muito, a gente acha que não tem nada a oferecer às vezes, e esses indivíduos narcisistas, psicopatas, acharam esse valor em nós. Então, às vezes uma coisa tão besta, como, por exemplo, acabou de cair um negócio aqui, uma coisa tão besta como, sei lá, você deixa cair um negócio como caiu aqui agora, e você fala, Leonardo, seu burro, como você fez isso? Se trate com mais amor, se trate com mais respeito, você mesmo, você mesma, se dê carinho, se dê respeito, se dê valor, faça uma lista de quais são os seus valores, cola na parede, fala, olha, eu tenho aqui esses valores como um ser humano, e poucas pessoas têm isso, eu tenho isso a oferecer para a humanidade, tá? Então, você conhecendo isso, se dando autocompaixão, se dando valor, se dando autoestima, conhecendo a sua, melhorando, fortalecendo a sua autoestima, você ajuda no processo de cura do trauma. E o trauma, ele é biológico, né? Ele tá no corpo, ele não tá só na mente. A gente pensa, o trauma tá no cérebro. O cérebro é um mecanismo que sustenta o trauma, né? Ele está fazendo o papel dele, que é te defender de perigos. O trauma nada mais é do que uma informação que você não deu conta de viver, muita informação em pouco tempo, relacionamentos abusivos são assim, você não deu conta de viver e você está traumatizado, você está preso naquele sistema é um sistema de perigo, de alerta que o cérebro liga. Ele está fazendo o papel dele, ele quer te defender. Então você precisa mostrar para o seu cérebro, para o seu corpo, que você está em segurança. E essa segurança é isso. Autocuidado, se tratando com respeito, se tratando com carinho, se conhecendo quem você é, quais as suas atitudes pró-sociais em relação ao mundo, o que você pode fazer pelas pessoas, o que você pode fazer por si primeiro, e a partir daí, traçar um propósito de vida, traçar coisas que você gostaria de ser e de fazer, coisas que lhe fazem bem, fazer coisas e realizar sonhos que lhe fazem bem. A partir daí você vai se posicionando na vida como ser humano, como adulto, e determinando, né, quem é você, quem é o Leonardo, quem é a Cristiane, quem é o R. Santos, quem é o Lucas, quem é, né, quem sou eu nesse mundo afora. E definindo esses valores, ninguém mais pode chegar para você e falar o que você é, porque é muito comum personalidades patológicas, narcisistas, psicopatas, eles adoram falar quem você é, mas eles falam quem você é sobre a ótica deles, sobre a forma deles enxergarem o mundo, que é uma forma distorcida de enxergar as coisas, é uma forma torta de enxergar as coisas. Na verdade, tudo que eles relatam, tudo que eles falam sobre você tem a ver com eles. Então é muito comum narcisistas, homens narcisistas, mulheres narcisistas, acusarem
os parceiros de traição, acusar o familiar de ser isso, de ser aquilo, desvalorizar, porque é o que eles sentem lá dentro. Eles não têm mais nada a oferecer além disso, é um vazio existencial. E quando você está vazio na sua existência, é isso que você oferece às outras pessoas. Então, você trazer para si o autoconhecimento, você trazer para si, né, a autocompaixão, é um fortalecimento na cura do trauma para quem passou por relacionamentos abusivos. É um processo fácil? Não. É um processo rápido? Não. É um processo demorado, porque é um processo de autodescoberta. Só que quem viveu um relacionamento abusivo não tem outra opção, não tem outra escolha. Tem que se autodescobrir. Eu sempre falo, e eu já falei no começo da live e falo novamente, é um divisor de águas, é uma bifurcação na sua vida, né? Você tem dois caminhos, ou você vai aqui, ó, para a direita, mudar, se autoconhecer, evoluir, ou você vai para a esquerda, continuar onde eu estou e continuar do jeito que eu estou. É uma escolha. Você pode simplesmente ficar do jeito que está, continuar vivendo como você está, mas o sofrimento vai permanecer sempre. A única forma de você alcançar a cura, de você alcançar a superação, como eu alcancei, como milhares de pessoas alcançaram, é se conhecendo, é se esforçando num caminho diferente. Tem uma frase, não me lembro agora quem falou, acho que é um filósofo famoso aí, me perdoem, eu sou meio esquecido, mas é bem comum, bem conhecida, que não sei se ela é desse jeito que se fala, mas é loucura você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você caiu numa relação abusiva e você continua com os mesmos comportamentos, você pode cair em outras relações abusivas ou ficar dentro da mesma que você está. Então, o seu comportamento, o seu conhecimento e as suas buscas vão ditar como vai ser a sua vida daqui para frente. Não é fácil, não é instantâneo, não é rápido, mas é possível, tá? Namorei 2 anos, não havia reciprocidade. Por mais que eu fiz de tudo para agradar, fui me desvalorizando. Exatamente, Anderson. Então, é muito comum isso aí, ó. Até o momento fui deixado de agradar até não dar mais, mas hoje estou me refazendo. Maravilha, Anderson, esse é o caminho, né? Não tem reconhecimento com personalidades patológicas, tá? Personalidades de autoconflito, elas são naturalmente ingratas, porque elas acham que você está errado sempre, por mais que você faça de tudo. É um saco sem fundo, você vai fazer de tudo até o final e não vai agradar, você não vai conseguir fazer com que aquela pessoa mude ou reconheça, tá? Tudo que você está fazendo, todo o seu amor, toda a dedicação. E o mais assustador, quando você termina, eu sei porque eu já terminei várias relações, tá? Com personalidades patológicas. E quando você termina com uma personalidade patológica, assim, você terminou. É incrível, tá? É incrível. Isso é regra. Pode perguntar para qualquer um que se envolveu com narcisista ou psicopata. Você terminou, a pessoa sai da tua casa, quando ela chega no portão, ela já está num relacionamento novo. É assim, tá? É assim. Ela chegou lá no portão da sua casa, ela já está casando, já está em outro relacionamento. Estou me recuperando há 1 ano, inclusive na minha vida financeira, por conta de um relacionamento abusivo. É isso aí, Rodrigo. Eu espero que você se recupere, você fique bem, o processo é lento, mas vai dar certo, tá? Você vai conseguir sim. O importante é você ter consciência de que você viveu uma relação abusiva, ter consciência de quem é você, qual é o seu papel na sua vida, tomar as rédeas, tá? De um protagonista que você deve ser no seu dia a dia, na sua vida, e você conseguir fazer por você o que essa pessoa nunca ia fazer, tá? Que é se valorizar, se conhecer e se amar em primeiro lugar, tá? Então, é um processo muito burocrático, muito demorado, mas é possível. No meu canal, tem vários vídeos falando sobre o assunto, eu espero que ajude. Então, gente, sempre compartilhem, curtam, o canal é gratuito, a informação é gratuita, tá aí para ajudar vocês. A forma que vocês têm de retribuir isso é compartilhando esses vídeos, curtindo esses vídeos, para que a live cresça, para que mais pessoas tomem contato com esse tipo de informação.
Porque quando você tem contato com esse tipo de informação, é mais difícil você cair dentro de uma relação abusiva. Eu caí em várias, eu saía de uma, caía em outra, eu saía de uma, caía em outra. Por quê? Eu não imaginava o que era isso. Eu era ingênuo de tudo, eu era desinformado. Imagina, eu cair numa relação abusiva, o que é isso? Não existe isso, imagina, eu não. O fulano lá da esquina cai, mas eu não. Eu nem sabia o que era uma relação abusiva, eu nem sabia o que eu gostava, quem era eu, não sabia nada sobre a vida. Então eu caí no meio de relacionamentos abusivos, boa noite, no meio de relacionamentos abusivos, vários, e fui aprendendo da forma mais difícil, quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara de novo. Então, se a gente tem vídeos como esse que eu estou fazendo hoje, vídeos que tem no canal, são vídeos que vão nos ajudando a prestar atenção, a ser mais perceptivos, a entender o que é um relacionamento abusivo, a entender qual é o nosso papel diante disso, a entender uma série de coisas. E isso salva vidas, né, gente? Porque relacionamento abusivo não é só aquela pessoa que nos desvalorizou, isso chega a pontos extremamente graves, a ponto aí de ceifar vidas de outras pessoas, a deixar pessoas na depressão, pessoas sem esperança de vida, sem esperança de se libertar disso. Isso é muito triste, isso é muito doloroso. Só que hoje nós temos uma ferramenta de combate muito importante, que é a internet, e vamos divulgar isso aí, tá? Vamos divulgar o conhecimento. Então, gente, era isso, né? Acho que eu já me prolonguei um pouquinho aí, a ideia era fazer 30 minutos de live, e já chegamos aí quase 1 hora. Eu vou... O Anderson tá falando aqui que no caso dele foi o primeiro namoro, viagem juntos de avião, tudo isso deixa... Ah, sim, Anderson, principalmente o primeiro namoro, né? O primeiro amor, aquela emoção de você estar vivendo um romance, a inexperiência de você, a inexperiência de vida que a gente tem. É muito comum, tá? As pessoas caírem nisso aí, por falta de experiência, tá? E isso não faz de você um codependente. As pessoas falam na internet que, é porque você é muito empata, e os empatas não podem ser assim porque eles são codependentes. Isso é tudo balela, né? Na verdade, é falta de informação e inexperiência que, inevitavelmente, todos nós passamos por isso algum dia. A gente precisa criar nossas vivências. Mas eu sinto muito que você tenha vivido um relacionamento abusivo, e eu espero de verdade que isso te faça... A gente não esquece, tá? A gente não esquece isso, mas isso pode nos fazer pessoas melhores, com essa capacidade agora de avaliar um relacionamento abusivo, não cair mais numa relação abusiva, e ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura com relação a isso. Você com certeza vai ser uma pessoa melhor, tá? Então, gente, eu agradeço aí a presença de vocês na live. Eu estou fazendo aqui simultaneamente no TikTok e no YouTube. Eu não sei encerrar isso aqui no TikTok, é a primeira vez que eu fiz live no celular, mas eu acho que eu vou ter que dar um jeito de descobrir, tá? Então, uma boa noite a todos, muito obrigado aí pela participação. Gabriel, muito obrigado aí, que pena que você participou um pouco, mas depois você pode rever aí no TikTok, tá bom? Um grande abraço, um abraço aí pro Rodrigo, Gabriel, e se cuidem, porque a vida é curta, e a gente está aqui para ser feliz. Sejam felizes vivendo relações verdadeiras, saudáveis, e que ajudem você a progredir e a melhorar como ser humano, tá bom? Porque vocês merecem tudo isso. Um forte abraço, uma boa noite aí para todos, e fiquem bem.